Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Aqui você aprende que empreender não precisa ser um fardo. Construa negócios que te dê mais motivo para ser ainda mais feliz e não o contrário. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? E hoje eu estou aqui com a Ingrid Vilela, solução para o CPF do empresário, para que o empresário possa ir para a empresa e potencializar o negócio e não levar as fraquezas para o negócio. Se o funcionário deixa em casa os problemas e você não quer que ele leve para a empresa, por que você, dono, você, dona, tem que levar os seus? Ingrid, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui. Que alegria e pela oportunidade de falar exatamente desse universo que é tão pouco comunicado, né? Trazendo exatamente a questão do CPF associado ao CNPJ. Ok. Né? E fala um pouquinho de você, da Ingrid, antes de você ser essa empreendedora que resolve esse, né, e outros problemas. Desde muito pequenininha, eu sempre fui muito observadora de comportamentos. E o meu sonho era querer entender por qual motivo pessoas tinham reações diferentes diante da mesma circunstância. E ao longo desses anos, eu sou bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Público. Foi quando eu tive uma das 6 enfermidades, né? A primeira enfermidade grave. E aí, passei por 4 enfermidades gravíssimas e raras, inclusive, diante de um impossível na medicina, né? Eu realmente tenho relatos de milagres e até estudados. E eu vivi muita a dor física e ouvi muito sobre não se tem o que fazer. E, de repente, também sofri muita decepção com pessoas. E associando a dor física com a dor das emoções, eu fui buscar a inteligência emocional e encontrei aquilo que eu mais queria, que é o meu propósito de vida. Então, não só entender sobre pessoas, mas auxiliar pessoas a entender melhor sobre si e sobre os outros. Pois é, e esse é um grande erro das pessoas, né? As pessoas veem muito os outros, né? E não olham para dentro. Autodesenvolvimento hoje em dia, né? Às vezes até preconceito, as pessoas até têm preconceito. Isso é linguagem coach, não sei o quê, né? Mas a pessoa tem que se conhecer primeiro, para depois ela poder, inclusive, fazer gestão das pessoas. Liderar a si mesmo para liderar os outros, né? É fundamental entender tanto as suas forças e também aquilo que talvez é muita necessidade para uns, é um desafio para o outro, né? E vice-versa. Eu acredito até que nós estamos numa era, pós-pandemia principalmente, onde as pessoas perceberam a necessidade dessa saúde mental, né? A necessidade de se conhecer melhor, porque foram momentos onde tiveram que relacionar mais por mais tempo, né? Em isolamento, e perceberam. As pessoas que não tinham ainda esse autoconhecimento perceberam a necessidade. A maioria das pessoas quebram, né, das empresas quebram já nos primeiros anos. Sim. E eu falo que isso é devido exatamente a essa cultura pessoal nossa do CPF, porque nossa cultura pessoal é formada por genética e ambiente, né? Então a gente cresce e a gente vai para o primeiro emprego, né? Eu até acredito que quando você já é tão responsável, a sua cultura pessoal te ajuda a ter sucesso, a ser promovido já no primeiro emprego, a ter um sucesso aí na sua carreira, por exemplo, como CLT, essa pessoa vai abrir um CNPJ, ela tende a ter mais resultado porque ela tem uma cultura mais consistente nesse CPF. Principalmente comprometimento, né? Porque uma das coisas que eu falo que a pessoa tem que ter para poder ter sucesso, o básico é ter comprometimento, resiliência. Empreender não é fácil, você tem que prometer, você tem que cumprir, para você cumprir às vezes você tem percalço no caminho. Você me fez lembrar de uma pesquisa, né, que a grande parte das empresas, elas encerram antes de 2 anos, porque os 2 primeiros anos é o período mais desafiador de um CNPJ, de uma empresa. Mas há também pesquisas que, após esses 2 anos, é onde começa a alavancar. Então, existe uma máxima de que não é que pessoas fracassam ou empresas, né, venham a falir, mas sim
pessoas que desistem, né? Diante desses desafios. E muitas vezes está correlacionado mesmo essa ausência de autoconhecimento, de realmente resiliência e persistência, que são... eu tenho até uma palestra que eu falo muito sobre isso, né? Que sucesso não tem fórmula, mas existem comportamentos. Então, existem pesquisas, inclusive em Harvard, que, por qual motivo, pessoas conseguiram e conquistaram. Não sei se você já ouviu falar, é bem interessante, de uma pesquisa dos melhores alunos em Harvard. Eles tinham um desempenho muito semelhante e soltaram no mundo durante 10 anos. E parte deles, quando foram convocados, né, 10 anos posteriormente, parte deles não tiveram sucesso. E aí foram correlacionar exatamente os comportamentos. Então, aqueles que não tiveram sucesso e eram gênios, diante dos desafios, eles fracassavam como? Desistindo, vitimizando, identificando o problema. E os que conseguiram observar e falar assim, eu errei nisso, mas agora eu aprendi da próxima vez como não repetir. Então, é a percepção, né? A questão de lidar com o outro, né? De você lidar com as pessoas têm muita dificuldade de... Por exemplo, eu falo muito da sobrecarga empresarial, do alívio da sobrecarga empresarial. O programa aqui chama Felicidade Empreendedora. O empresário merece ser feliz, porque eu lidei muito tempo com isso. Tive a minha sobrecarga, cresci muito rápido, e quanto mais eu contratava gente, mais as costas ficavam pesadas. E me considero um cara meio assim, um homem de ferro, porque eu cresci tendo que me virar sozinho. Caçula, meus irmãos já tinham casado no meu crescimento ali, e tive que me virar. Mas, então assim, eu consegui levar a empresa até 80 funcionários, assim, mais ou menos numa boa. A partir daí começou a pesar muito. Mas tem gente que com 5 pessoas no time, ele já começa a se complicar. Quando se fala de sócio, então, Deus me livre de sócio. Você acredita que quanto mais eu tenho dificuldade de lidar com o outro, é porque mais problemas eu tenho comigo mesmo a serem resolvidos? É verdade. Com certeza. Mesmo porque a nossa lente, né? Eu gosto de usar isso, a nossa óptica, ela está muito correlacionada com as nossas vivências, e principalmente de 0 a 12 anos. Então, tudo que aconteceu desde lá do ventre da mãe, a gente está trazendo informações e que são crenças. Crença é aquilo que a gente acredita ser verdade, é uma importância, é um significado que a gente dá. E às vezes é a forma como a pessoa percebeu, né? E automaticamente é o que ela vai atrair, porque é aquilo como você pensa, assim você se torna. Então, por exemplo, a sociedade não funciona, né? Sempre dá errado. Às vezes, na infância, viu algumas pessoas empreendendo e tendo tido alguns conflitos por causa disso. Automaticamente... Ou alguém falando também. Ou falando. Deus me livre de sócio. Isso. O radar dessa pessoa, automaticamente, ela vai atrair para a vida dela, se ela decidir empreender em sociedade, pessoas que vão fazer ela sentir exatamente aquilo que ela acredita. E vice-versa. Ou então, à medida que ela tem uma relação e a experiência não é boa, ela já logo... é isso mesmo, não funciona. Isso. Aí começa. É por isso. Eu vou dar um exemplo, até nem é de empreendedor, mas só que esse é um exemplo que eu sempre uso para que as pessoas entendam o quanto as crenças e os acontecimentos, eles interferem na nossa vida. Eu estava dando um treinamento e um rapaz, ele levantou e falou, agora eu entendi por qual motivo todas as minhas namoradas me traíram. E às vezes até uma mulher falar, todos os homens me traíram, é costumeiro a gente ouvir. Pode ser que aconteça, né? Não gosto de generalização. Mas um rapaz falar que todas as namoradas traíram, e aí eu cheguei perto dele e falei, olha, não precisa você falar, mas qual é a mulher de autoridade na sua vida que quando você era pequeno, você a viu traindo e você acreditou que toda mulher traiu? Não, eu posso falar. A minha mãe, quando eu tinha 3 anos, eu vi ela traindo meu pai. E a minha última namorada, eu fui numa igreja evangélica que eu falei, hoje eu vou ter a oportunidade, dessa vez, de ter uma namorada que não vai me trair. E traiu também. Ela traiu. Por quê? Qual que é o radar dele? Atraiu. Você concorda comigo que dentro da igreja evangélica,
tinham mulheres com potencial de serem fiéis, Claro, de verdade. sem dúvida. Só que é isso. Aquilo que você acredita ser verdade, o seu radar só vai atrair. No meio de uma multidão, quem é que ele sentiu conectado? Foi com quem tinha o potencial de fazê-lo continuar alimentando essa verdade, mesmo que em sofrimento. E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. E você, está carregando mais peso do que você pode carregar? Será que você começou a empreender e desenvolveu um negócio que ele cresceu mais do que a sua pessoa, o seu CPF? Isso é muito normal. Tem uma fotinha, né, um videozinho aí, que não é nem uma foto. Às vezes eu printo aí, acabo postando com foto. De um Ford Ka, que a pessoa foi colocando, só para carregar 4 pessoas, né? O motorista e mais 4. A pessoa colocou uma carga dentro do Ford Ka, sacos de peso, né, de produtos, e aí não coube, ele ainda colocou em cima do teto e foi subindo. E o Ford Ka tá todo pesadão, sabe? Baixinho, não tá nem aguentando sair do lugar. É a mesma coisa do empreendedor que não se desenvolve no CPF, tá? Aí ele começa a crescer o negócio e o negócio fica maior do que ele e a sobrecarga fica insustentável. E custa caro tirar essa sobrecarga. Mas e aí? Como que pode, sem precisar de mandar metade dos funcionários embora ou ter que diminuir o tamanho da empresa para diminuir a sobrecarga, né? Para adequar o tamanho do Ford Kazinho, o que dá para fazer, Ingrid? Olha, dá para fazer bastante coisa. Esse autodesenvolvimento, primeiro de tudo, é a pessoa ter a consciência do quanto ela precisa se identificar. Falando de carro, eu gosto muito de associar os clientes assim, né? Às vezes eu vejo um cliente com potencial gigante, mas que nem ele tem consciência. Eu falo, olha, o motor é de Ferrari, mas está com combustível adulterado, com óleo baixo, a gente precisa ajustar algumas coisas aí internas. Porque, de fato, as vivências do nosso passado, principalmente de 0 a 12 anos, é exatamente essa lente dessa criança, desse pré-adolescente, de tudo que aconteceu, tanto por repetidas vezes, quanto por algo muito significativo e traumático, é o que esse adulto vai continuar vendo o mundo daquela forma. E muitas vezes a gente precisa realmente acessar esse arquivo lá do passado para que seja equilibrada a forma de ver, porque muitas vezes a gente generaliza de acordo com os acontecimentos. E é isso que vai realmente limitar de alguma forma. Só para concluir, a questão do empreendedorismo, eu gosto muito de dizer que as pessoas precisam preparar não é só para os problemas, mas também para crescer, né? Ter estrutura, não adianta, e em muitos casos, e não só de empreendedorismo, só de grandes CNPJs, mas até mesmo de artistas, né? A gente percebe artistas aí, pessoas que conseguem uma visibilidade e até mesmo uma rentabilidade, mas que internamente eles não estavam preparados para tanto sucesso. E até para crescer, você precisa realmente se conhecer e estar preparado e ter estrutura para isso. Né? A gente vê empresários assim, já antigos, experientes, dizendo, né, que, olha, eu cresci demais. Eu conheço até um caso de um que chegou a 600 funcionários, quebrou, e depois ele se reestruturou, ergueu de novo, mas já com a nova consciência, né? Agora eu sei até onde eu vou. E chegou um determinado momento que ele preferiu fazer uma fusão com outro grupo que era forte em administração, que tinha condições de levar a empresa mais adiante. Então ele teve esse reconhecimento. Eu acho que o empreendedor, que a pessoa, quando ela reconhece a sua limitação, né, até onde ele consegue ir, já é um grande nível de evolução. Exatamente. Né? Ou seja, você não precisa de fazer tudo. Eu tenho que ser capaz de administrar uma empresa de 1000 funcionários. Não. Só o fato de você reconhecer o seu limite, olha, eu vou até aqui. Aqui eu tenho algumas fraquezas,
eu quero deixar isso aqui, não quero mexer com essas fraquezas, sabe, não vou gastar energia com isso. Então, olha só, deixa eu contratar um CEO, deixa eu contratar um diretor, um gerente melhor do que eu, né? Porque é uma alternativa. E da mesma forma também os funcionários, colaboradores, né? Tem gente que está no time e ele não consegue, ele está na empresa enquanto a empresa tem 10 pessoas, mas vai chegar 50 pessoas, às vezes ele vai ficar com raiva porque o RH da empresa buscou alguém de fora para uma vaga e ele não teve oportunidade. Isso também está muito ligado ao desenvolvimento do CPF. Né? É muito comum. Tem algum plano assim que você diria que seria legal? Porque quanto tempo daria para poder trabalhar uma pessoa nessa questão da expansão desse HD dela pessoal, né? Excelente colocação. É um HD mesmo, né? Porque são várias informações e muitas vezes, assim como no seu configurações, né? Exatamente. Tem as configurações, mas também tem os arquivos que estão ali que nem você sabe que está, mas que se procurar, você vai encontrar. E muitas vezes esses arquivos que especificamente com algumas informações que pode estar limitando ou impedindo de ir além, né? Ainda que seja o seu maior desejo. Porque, vamos falar a verdade, muitas pessoas acham que o maior medo do ser humano é de errar, é de falhar, é de fracassar. Esse não é o maior erro do ser humano, maior medo do ser humano. Esse é um erro, quem pensa assim. O maior medo do ser humano é do sucesso, é de qual é o preço que eu tenho que pagar para chegar aonde eu almejo, ou até mesmo onde eu tenho potencial para estar lá. Eu tenho um pacote de autoconhecimento, né? Inclusive são de 10 sessões no máximo, de tão eficiente que é. Porque eu trabalho de uma forma profunda com a reprogramação neuroemocional. A minha metodologia são em 4 dimensões, né? Nós somos seres tricotômicos, né? Que somos, isso é cientificamente comprovado. Somos feitos, né, de corpo, alma e espírito. Então, dentro do que aconteceu, né, o corpo e a mente estão completamente correlacionados. Então, muitas coisas sobre as emoções vai interferir no seu físico e vice-versa, né? E tem a questão da espiritual, que muitas vezes, né, existem casos aí de bilionários. Eu tenho clientes tanto de pequeno, médio e grande porte, né? Hoje eu atendo clientes bilionários também. E é interessante que são crenças e culturas muito específicas, né? De acordo com o nível que já conseguiu alcançar e obter. E é interessante que o cliente bilionário, eles têm, é tão diferente a forma de ver o negócio, as coisas e o dinheiro. Mas é muito comum, atualmente, por tudo que eu tenho visto, o quanto eles têm uma tendência em se privar de certas coisas tão importantes e naturais, e que até mesmo não só o dinheiro proporciona, mas as circunstâncias da vida e o se permitir. Porque inconscientemente, até chegar ali, tá? Porque essa é a minha função, é de fazer com que essa pessoa se conheça, se desperte, se permita mais e use e usufrua o máximo do seu potencial, é ele se sentir merecedor de um todo. Porque, tipo, nossa, eu isso automaticamente também vai melhorar as relações dele com as pessoas, né? Melhorar o potencial de... Não, tem gente que tem dificuldade de lidar com 5 pessoas, expandir para lidar com... aumentar umas 10 vezes a capacidade aí, né? E ferramentas, assim, hoje, contratações, o que você... o DISC, né, é uma ferramenta muito usada, né? É uma ajuda, das ferramentas que você utiliza, né? Também. O DISC, desde a era medieval, já percebiam que havia semelhanças em comportamentos. Lembrando que o ser humano é único, comprovado cientificamente também, ninguém é igual a ninguém. Mas existem comportamentos que se assemelham, e é com base nisso, né, o DISC é onde tem maior fonte de pesquisa sobre comportamento, que são ações e reações, o foco, como a pessoa vai agir pela sua naturalidade. Também coloco ali eu tenho uma ferramenta com 99% de assertividade,
mais de 70 laudas sobre a pessoa, onde ela responde, o sistema faz mais de 1000 cruzamentos de dados e por isso é tão assertivo. Ele vai entender também sobre o seu estilo de liderança, e eu deixo bem claro, liderança não é só profissional, é também pessoal, quem você é com a sua família. Um processo desse normalmente dura quanto tempo para poder dar um impacto assim, já dar uma avançada na pessoa? Eu tenho a 30 segurança dias? de te dizer que a cada sessão o cliente percebe que elevou de patamar de alguma forma aquilo que a gente trabalhou. Sempre é o cliente que vai escolher qual é a dor, qual é a alimentação que está mais incomodando. Tem também sobre as 9 inteligências, né? Que é a inteligência múltipla, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas todo ser humano, comprovado cientificamente também, tem 9 inteligências internas e muitas vezes os desafios aí, hoje, se perguntar para grande parte dos empreendedores, eles vão dizer o quê? O maior desafio são com os colaboradores, com a contratação, né? Grande parte das vezes contrata-se por currículo, por capacidade e demite-se por comportamento, né? E pessoa certa na função correta é a melhor coisa. E essa é a minha missão de vida, de auxiliar pessoas a identificarem onde elas têm a maior desenvoltura, a melhor aptidão, para que aquilo que ela faça seja fluido, não seja com tanto esforço, nem não seja pesaroso. E aí é funcional para quem está produzindo, para quem também contratou. E a Revoar Treinamento de Belo Horizonte? Em BH, mas eu tenho vários clientes em diversos países. Atende online também? Atendo online, individualmente. E também já dou muitos treinamentos. Já dei treinamentos para as grandes e maiores empresas, que eu também nem imaginava chegar. Tive essa oportunidade e fiz ao vivo, né, online. E tinha clientes, assim, foram 8 países presentes, inclusive Austrália. Parabéns aí pela jornada, pelo que você está fazendo, pelo propósito. E muito obrigado aí pela presença. Esperamos nos ver outras vezes. Sucesso aí para você na sua jornada aí. Agradeço pela oportunidade de, inclusive, mostrar quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Isso mesmo.